Esse provavelmente vai ser o vídeo mais curto que eu fiz da série até agora e talvez o mais divisivo também, mas ainda assim eu acho que tem algumas coisas bem legais que dá pra abordar sobre ele. Eu falei no último episódio, já tinha falado anteriormente também, que essa série ela ia ter um pouco essa ideia de episódios. A gente vê aqueles personagens dentro do mesmo universo, dentro da mesma história, mas um episódio não se liga exatamente no episódio seguinte. A história que parece ser a história principal, ela não vai ser trazida à tona em todos os episódios. E é mais ou menos isso que acontece com esse de novo, assim como já tinha acontecido com o episódio passado. Isso não quer dizer que o episódio não seja importante. Ele é importante. Aqui a gente vai ter algumas revelações e eu acho que fatos apresentados aqui vão vir a ser importantes mais pra frente também. Mas, de certa forma, quem é mais purista nesse lado narrativo e espera sempre uma narrativa interligada e avançando, eu já tinha dito no episódio passado, provavelmente essa série não vai ser assim, e aqui a gente vê mais uma vez isso. Porque o livro também não é assim. O livro são contos meio isolados, tem alguns que o Atticus nem aparece, por exemplo, e aí a gente vai vendo cada vez mais de personagens secundárias e vai montando esse quebra-cabeça. Ele não segue uma linha narrativa principal. E a série tinha um trabalho difícil de adaptação aqui e eu acho que ela vai saindo muito bem nesse sentido. E esse episódio vai trazer como protagonista a Ji-ha, que é uma Kumiho, uma figura bem conhecida da cultura coreana e que tem uma relação com o Atticus. A gente já sabia disso, a gente já tinha visto até naqueles sonhos dele e tal, falando sobre essa personagem, ele já tinha comentado sobre ela, e aqui a gente vê o que aconteceu durante a Guerra da Coreia, quando ele estava lá. Eu acho legal, antes de mais nada, explicar só o contexto básico da Guerra da Coreia, para quem não conhece. É a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que vai acontecer ali no final da década de 40, começo da década de 50, e que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra para ajudar a Coreia do Sul. Época de Guerra Fria, então lutando contra o comunismo, todo aquele lance da Guerra Fria, e é uma das guerras secundárias que os Estados Unidos participa durante a Guerra Fria. Então por isso a gente vai ver o exército americano aqui, teoricamente, ajudando a Coreia do Sul. Mas eu gosto também que o episódio em nenhum momento ele vai romantizar o exército americano, algo que muitos filmes fazem e geralmente me incomoda muito. Aqui a gente vai ver o exército americano como ele deve ser retratado, dentro de uma guerra, tomando ações que os soldados tomam dentro de uma guerra, fazendo coisas horríveis, sendo traumatizado pelo que está vendo. Então a gente vê muito isso, apesar de pouco dos personagens, o pouco que a gente vê deles, a gente vê esse lado de uma guerra mesmo e nada romantizado aqui. Inclusive o nosso protagonista da série, que é o Atticus. Esse episódio ele faz algo que é muito ousado e que eu não esperava, que é justamente mostrar algo terrível do protagonista e fazer a gente ficar nesse conflito, no mesmo conflito talvez que o protagonista passe. Então o Atticus ele faz coisas terríveis na guerra, ele mata pessoas inocentes, e a gente fica meio em dúvida se a gente tem que torcer por esse cara. E o episódio ele vai abordar muito a questão da redenção, o lado bom dentro de uma pessoa. A gente tem que perdoar as pessoas elas têm redenção, as pessoas elas podem ser boas, cometer atos horríveis, mas se redimir a partir disso. Então ele toca muito aqui nesse ponto e de certa forma vai espelhar os dois personagens centrais aqui. A Kumiho, ela faz coisas terríveis também, ela tem a motivação dela, mas não deixam de ser horríveis as coisas que ela faz. Por mais que ela diga pra si mesmo que todos os homens que ela matou eram pessoas ruins, e por mais que esses homens realmente fossem pessoas ruins, ainda assim ela faz coisas horríveis. Que a gente vê o Atticus também fazendo essas coisas horríveis. E ao mesmo tempo que eles são duas pessoas que a gente vê como pessoas boas, que cometeram atos horríveis, e que lutam por essa redenção, lutam por esses conflitos internos, a gente também tem algumas referências aqui que os dois vão ter. Então a Kumiho, a Ji-ha com os filmes e o Atticus com os livros, por exemplo. Essa fuga dessa realidade, tentando escapar daquele mal que é a vida deles. Então traz uma complexidade forte para essa personagem, que é a personagem central aqui desse episódio, e ao mesmo tempo torna o Atticus ainda mais complexo, porque o Atticus é um personagem que já tinha muita gente comentando aqui, até nos vídeos, falando que ele era aquele herói clássico,
que as coisas apenas aconteciam pra ele, ele tinha aquela jornada, ele era o cara bonzinho. Bom, isso muda completamente aqui e por isso eu digo que esse episódio é muito, muito ousado nesse sentido. Mais ousado ainda porque toda essa trama da Coreia e tudo mais não tem no livro. Sim, no livro o Atticus ele vai pra Guerra da Coreia, volta, mas a gente não tem toda essa trama envolvendo essa personagem, a gente não vê tudo o que aconteceu na Guerra da Coreia, e o Atticus lá no livro ele é muito mais próximo de ser o herói clássico. Ele não comete esses atos terríveis como aparece aqui na série. Então eu acho muito, muito, muito interessante você pegar o protagonista da série e trazer um conflito desse, trazer esse conflito pro público, falar pro público, esse cara merece ser perdoado? A gente vai torcer por esse cara? Esse é o nosso real protagonista? Ele é bom de verdade? Então eu acho que isso é muito difícil, eu acabei de assistir o episódio, então eu ainda tô nesse conflito, peço até que vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando desse personagem principal, o que vocês estão achando do Atticus depois desse episódio. Ao mesmo tempo, o episódio ele toca também no ponto das diferenças, aquela melhor amiga da protagonista do episódio, ela até fala, qual é o problema de eu ter uma visão política diferente? A gente é igual, somos todos humanos. E por que fazer isso com outros seres humanos? O que torna esse conflito dos dois personagens centrais do episódio ainda mais difíceis da gente digerir e da gente discutir também. Ao mesmo tempo, eu gosto também como o episódio traz um pouco dessa pegada de contos orientais, um conto coreano aqui, como eu disse, a Kim Ho é uma figura bem coreana mesmo, e essa ideia de maldição a ser superada, então traz toda uma narrativa de conto envolvendo junto a questão da Guerra da Coreia também. E de certa forma esse episódio me lembra um pouco mais ainda a ideia de Watchmen. Watchmen, quem viu a série, tem vários vídeos aqui no canal sobre ela, faz um pouco disso também, de pegar um episódio e colocar um flashback inteiro sobre um personagem que a gente não sabia quase nada. E isso eles vão fazer aqui também. Por isso eu digo, é um episódio que tem muita ousadia nele, uma ousadia de fugir bastante do que está no livro, uma ousadia de quebrar um pouco o segmento da narrativa principal, e aí vai do público conseguir aceitar isso ou não. Eu entendo que muita gente não vai aceitar, muita gente não vai gostar dessa narrativa e vai ter problemas com esse episódio. Eu confesso que eu gostei, eu gosto quando você dá espaço para esses personagens secundários, mas isso também traz um problema aqui para a série, que é como a gente vai interligar esses elementos com a história principal. Porque não tem por que ter um episódio inteiro se esse episódio ele não vai ter um lado tão forte com a narrativa principal. E aqui a gente vê essa questão dela ver o futuro do Atticus, ela vê que o Atticus vai morrer. Será que isso é verdade ou isso não é verdade? E aqui eles sugerem também que está chegando próximo desse momento, né? Então eu quero ver se essa personagem ela ainda vai ser importante na história, eu espero que sim. Eu espero que ela não seja só uma ponte para mostrar o que aconteceu com Atticus na Coreia. Então vamos ver como eles vão conseguir interligar isso que aconteceu nesse episódio com o restante da série. Como eu disse, é talvez o episódio mais distante, o episódio com menos coisas para falar, até porque aqui é tudo muito claro. Traz um pouco de um terror um pouco diferente, um terror que se assemelha um pouco mais de Lovecraft, para aqueles que estavam torcendo por esse terror mais cósmico e tudo mais. Eu acho que aqui não chega a ser um terror Lovecraftiano, mas ainda assim traz alguns elementos diferentes. E gosto também muito do trabalho visual do episódio, o trabalho de cores. Então a gente vai ter muito uso do vermelho aqui, sugerindo muitas vezes até o pecado, como eles criam aquela ambientação do quarto onde ela comete os atos dela para tentar quebrar a maldição. Então a questão visual desse episódio talvez seja a que eu tenho mais gostado em toda a série. É a mais diferente também, se permite, como eu disse, ser um conto, trazer esse lado oriental, trazer esse lado coreano. E eu gosto, mais uma vez, como eu disse, como a série ela consegue ser ousada nesse sentido. Mas então eu peço que vocês comentem também. Eu falei lá no começo do vídeo que esse era o vídeo que tinha menos coisas para falar e realmente tem, mas dá para discutir bastante os temas abordados aqui e as questões dos personagens. Então a questão da redenção, a questão da bondade, a bondade dentro de uma pessoa versus a maldade que ela comete, o quanto isso está em todos os seres humanos, e também se vocês gostam desse formato de fugir bastante daquilo que a gente estava vendo anteriormente, fugir daquilo que parecia ser a narrativa principal. Eu peço que vocês comentem para a gente poder trocar essa ideia, que eu acho que isso é o mais interessante para esses vídeos, principalmente para esse vídeo. Eu acho que esse vídeo de toda a temporada é o que mais pede
que a gente debata os assuntos aqui abordados. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta, claro, o que vocês acharam, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, podcast, Instagram, Twitter, tem meu Letterboxd também. Por hoje é isso e corta!